Há algumas semanas, o ex-governador do Ceará e presidenciável Ciro Gomes veio a público para expor o que definiu como o que pode ser o maior escândalo da história política do Brasil. O esquema denunciado por Ciro, segundo ele, teria movimentado mais dinheiro do que o Mensalão e o Petrolão juntos e seria mais um indicativo do quão nocivo é o PT para o Brasil. As declarações de Ciro não são nada triviais, mas apesar disso, não estão sendo noticiadas pela mídia tradicional, porque, segundo ele, existe um silêncio proposital em curso com o objetivo de empurrar toda essa sujeira para debaixo do tapete. Um complô da mídia para que a população brasileira não descubra o que está acontecendo e quem está se beneficiando com isso. O escândalo dos precatórios poderia ser o maior roubo de todos os tempos, podendo ter levado até 93 bilhões de reais dos cofres públicos de uma só vez. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Ciro está apresentando a verdade para a população ou está distorcendo fatos e mentindo para tentar ressuscitar seu capital político? Há quem acredite em ambas as teses. E vem cá, que é isso que eu vou te contar nesse vídeo. O que é o escândalo dos precatórios e o que sabemos até agora? No início do mês de março, em entrevista à CNN e depois em um vídeo divulgado no seu canal pessoal do YouTube, Ciro Gomes denunciou que em dezembro de 2023, quando a maior parte da população brasileira já havia desligado a mente para a política, o governo Lula anunciou na calada da noite o pagamento de 93 bilhões de reais em precatórios que haviam sido empurrados para 2027, ainda pelo governo Bolsonaro, se livrando assim da dívida. Até aqui não tem nada de errado, porque o governo só está honrando um compromisso assumido no passado. Acontece que, segundo Ciro, um funcionário do governo, possivelmente até mesmo Lula ou Fernando Haddad, teria vazado essa informação para os maiores bancos do país, que teriam comprado participações em fundos de direitos creditórios que administram esses precatórios e se beneficiando do pagamento de forma imediata. Essa manobra teria feito com que o valor de 93 bilhões de reais saísse dos cofres do governo diretamente para os saldos desses bancos, tornando quem estivesse por trás disso muito rico. O que, em tese, poderia ser o primeiro indício de um esquema muito maior que poderia envolver formação de quadrilha, informações privilegiadas e corrupção, já que quem compartilhou a informação provavelmente pediria uma parte do lucro. Essas acusações são muito graves e, se forem verdadeiras, poderiam acabar com a governabilidade de Lula. Mas calma, que para entender até onde elas são possíveis, é necessário entender o que são os precatórios e como eles podem ter, em tese, assaltado a população brasileira. Mas antes de entender mais sobre os precatórios e todo esse escândalo, deixe eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Não custa nada para você, mas nos ajuda bastante. O precatório é uma ordem judicial de pagamento de dívida da União, estados ou municípios. Essa dívida surge quando uma pessoa física ou jurídica ganha uma ação contra o Estado de qualquer natureza. Pode ser um direito negado, o atraso no pagamento de algum benefício, indenizações por danos materiais ou qualquer coisa que um juiz competente achar cabível. Depois de todo o trâmite do processo, quando não há mais recurso para o Estado, o Judiciário emite essa ordem de pagamento, que é o precatório, e que deve ser incluso no orçamento do ano seguinte, ou pelo menos era até 2022. Acontece que em 2021 o governo Bolsonaro levou ao Congresso um projeto de lei que estabelecia um teto do quanto poderia ser gasto anualmente com o pagamento de precatórios, fazendo com que tudo que excedesse esse teto fosse passado para o ano seguinte. Esta proposta ficaria famosa mesmo só em 2022, quando, às vésperas da eleição, a PEC dos precatórios ou PEC do calote, como também ficou conhecida, serviu para criar um espaço no orçamento que financiaram programas sociais de emergência, como auxílio para gasolina, caminhoneiros e muitos outros. Medidas eleitoreiras que visavam aumentar a popularidade de Bolsonaro nas urnas e que empurraram o pagamento dos precatórios para o futuro, muito deles inclusive para 2027.
A eleição veio, Bolsonaro perdeu e o governo Lula começou 2023 com uma dívida de cerca de 140 bilhões de reais, mas que, pasmem, não tinha a obrigação de ser paga por completo por causa da PEC dos precatórios. Essa cifra podia ser empurrada com a barriga ano após ano, mas sofrendo correção monetária e juros. Só que em novembro de 2023 esse teto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, o que motivou o governo a levantar a possibilidade de adiantar o pagamento através de uma linha de crédito extraordinária, que também foi aprovada pelo STF e colocada em prática pelo Executivo no mês seguinte, através da medida provisória de Lula citada por Ciro Gomes. Portanto, tudo o que o governo fez foi pagar suas dívidas. E o que é que há de tão polêmico nisso? Não deveria o governo Lula estar sendo parabenizado por cobrir o calote deixado por Bolsonaro? Bom, não é isso que Ciro pensa. Acontece que os precatórios, com o passar do tempo, criaram um mercado paralelo de negociação. Funciona assim: desde um processo iniciar na justiça, correr, ser dada uma sentença em todas as instâncias possíveis e o precatório ser emitido, demora anos e, com a constitucionalidade de postergar o pagamento criada momentaneamente pela PEC dos precatórios, ela poderia levar ainda mais tempo. Isso fortaleceu o mercado que adiantava o pagamento desses direitos, já que as expectativas de receber eram cada vez mais baixas. Digamos que você tenha R$100 mil a receber, mas a expectativa de pagamento é para daqui 5 anos. Só que você realmente quer o dinheiro agora, mesmo que seja apenas parte dele. Você pode ir até um banco no setor especializado e negociar esse direito. Assim, o banco compra de você esse direito de receber o valor muito abaixo do valor real. Como, por exemplo, dos R$100 mil, ele compra de você por apenas 60 mil. Aí, daqui 5 anos, quando o governo realizar o pagamento integral da quantia, quem recebe é o banco e não você. Ou seja, você não é obrigado a negociar, mas se ver alguma vantagem ou quiser o dinheiro, poderá fazer. É aqui que mora a polêmica, segundo Ciro. De acordo com o político, alguém do governo teria passado a informação privilegiada para banqueiros de que os pagamentos seriam realizados no fim de 2023. Isso fez com que milhares de precatórios fossem comprados a preços muito baixos, já que a expectativa de pagamento era apenas para 2027, tornando-as menos valiosas. Isso fez com que quem tinha direito a receber e vendeu esses precatórios tenha perdido muito dinheiro no processo por conta de dias, já que não tinham a informação completa como os banqueiros e no momento em que o pagamento foi anunciado, o valor desses papéis disparou, beneficiando quem havia acabado de os comprar. Sendo assim, quem tinha o direito a receber os precatórios ganhou muito menos do que os banqueiros, que ficaram com os 93 bilhões de reais. Ou seja, segundo Ciro, o governo Lula teria feito tudo isso pensando em transferir o dinheiro de seus cofres direto para os bancos, uma medida maligna e que teria agradado os banqueiros mais poderosos do Brasil. Mas a troco de quê? Quando foi entrevistado pela CNN, Ciro chamou essa manobra de uma falcatrua maior que o Mensalão e o Petrolão juntos. E de fato seria mesmo. Mas será que ela reflete a verdade? Quando foi perguntado sobre provas, Ciro disse que ele tinha fontes confiáveis e que provas concretas seriam encontradas uma vez que o Ministério Público iniciasse uma investigação formal contra o governo petista. Ou seja, ele não tinha nada para apresentar à mídia e até o momento não foi encontrado nenhuma evidência causal de informação privilegiada ou comportamento incomum do mercado. A autorização emitida pelo STF em novembro para a criação da linha de crédito já era sinal suficiente para qualquer investidor disposto a arriscar na compra das ordens de pagamento. E tem mais. Quando a polêmica começou a chegar aos órgãos competentes, o Banco Central revelou que dos 93 bilhões de reais liberados para pagamento dos precatórios, apenas 3% estavam em posse dos bancos, enquanto que apenas 1,8% haviam sido comprados de terceiros, ou seja, mesmo que Ciro estivesse certo e algum tipo de informação tivesse sido compartilhada com os banqueiros, eles não lucraram dezenas de bilhões como ele insistiu em seu vídeo, mas menos de 2 bilhões em uma operação que, vale lembrar, é totalmente legítima. Tentando remediar essa situação, Ciro enviou um recado para os seus eleitores afirmando que, apesar do mercado de precatórios não ser ilegal,
é imoral, podendo caracterizar enriquecimento ilícito se fosse comprovado que os bancos compraram essas ordens de pagamento, sabendo que